Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons, e é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. A faz A, abelha. B faz B, bola. C faz C, casa. D faz D, dedo. E faz E, elefante. E também faz E, ela. F faz faca. G faz G, gato e Gabriela. H, esse não tem som. I faz I, igreja. J faz J, janela. K faz K, carinho. L faz L, lápis, lapiseira. M faz M, mala. N faz N, neve. O faz O, olho. O também faz O, óculos. P faz pare. Q faz C, quero. R faz R, rabo. R também faz R, arara. S faz S, sala. T faz tapete. U faz U, uva. V faz V, vaso e também valente. W faz V, Walter. X faz X, xícara. Y faz I, Yara. Z faz Z, zero. Essas são as letras que você aprendeu. Todas elas falam igualzinho a você e eu. 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 Oi, gente, tudo bem? Aqui nós vamos começar mais uma aula, né, de alfabetização e letramento, e hoje nós vamos ver os níveis da escrita. Mas eu gostaria de lembrar vocês que isso é passageiro, né, essa forma de estudar é passageiro, e que nós vamos ter aulas presenciais daqui a pouco, assim que tudo isso passar. E a FAM se orgulha, né, de ter aulas 100% presenciais, a gente não pode deixar isso passar. Beleza? Então tá. Então vamos lá, né? Cognição é o processo de conhecimento através do qual o indivíduo é capaz de selecionar, adquirir, compreender, fixar informações, expressar e ampliar o conhecimento das situações que vivencia. O desenvolvimento cognitivo, então, é um processo interno, mas que pode ser observado através das ações das crianças. Ele envolve o processo de pensamento, incluindo também as seguintes capacidades: compreensão de fatos, percepção de si, do outro e do ambiente, percepção de semelhança e diferença, memória, execução de ordens, compreensão de cor, forma, tamanho, espaço, tempo, aquisição de conceitos e o estabelecimento de relações entre os fatos e os conceitos. O que nos interessa no desenvolvimento cognitivo é sua dimensão lógica, ou seja, o desenvolvimento lógico do pensamento,
que independe do conteúdo específico, quer dizer, pode ser que eu posso desenvolver esse pensamento em qualquer situação, em vivências matemáticas, da língua portuguesa, de ciências, geografia, não interessa. E ele depende muito das nossas vivências. Então, por isso que a gente fala que nós temos que partir do conhecimento que o aluno traz de casa, né, o seu conhecimento prévio, para elaborar as nossas atividades. E ele está totalmente vinculado à alfabetização, porque o desenvolvimento lógico do pensamento faz com que a criança crie hipóteses para se alfabetizar. O desenvolvimento dos esquemas de coordenação sensório-motora é o aumento da capacidade que a criança tem de realizar suas funções cognitivas e motoras progressivamente cada vez mais complexa. Ela está envolvida no processo tanto da capacidade física quanto intelectual da criança. Então, a criança vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo tanto cognitivamente quanto no seu desenvolvimento motor. A palavra afetividade é formada pela junção dos dois termos, afetivo e idade, que é, segundo a psicologia, o conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos, paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de satisfação, insatisfação, de agrado ou desagrado, alegria e tristeza. Então, vejamos que isso é muito importante para que a criança se desenvolva. Se ela estiver num ambiente prazeroso, ela terá mais oportunidade e mais vontade de aprender. Então, agora nós vamos aliar esse processo de desenvolvimento, essas dimensões do desenvolvimento, com o processo de alfabetização. Lembrando que alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever, já o letrado é o indivíduo que vive em estágio de letramento. Não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que sabe usar socialmente a leitura e escrita e a pratica. E também responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita. Nós não podemos esquecer disso, mas quem disse isso para nós foi a Magda Soares, a pioneira, né, na questão de alfabetização e letramento no Brasil. Nós vamos entender agora os níveis pelos quais as crianças passam até estarem alfabetizadas. Antes, elas produzem riscos, rabiscos, sem nenhum sentido, chamam-se garatujas. Depois elas começam, então, a rabiscar, mas já tem agora a percepção de que existem letras, de que existem números, e ela faz isso através de rabiscos também. Não tem uma forma certa. Letra cursiva, letra de imprensa, número, é tudo misturado e tudo muito ainda rabiscado. E ainda pensando no realismo nominal. O que é realismo nominal? É uma característica do pensamento infantil em função da qual a criança expressa dificuldades em desassociar o signo da coisa significada. O sujeito que, em determinado momento do desenvolvimento cognitivo, apresenta esse pensamento, tende a conceber a palavra integrada ao objeto. Então, é o seguinte, se o objeto é grande, a palavra é grande. Se o objeto é pequeno, ela entende que a palavra é pequena. Ela não separa o elemento daquilo, o elemento da palavra que o representa. Esse aí é um exemplo do nível pré-silábico. Vocês viram, vocês podem perceber, né? Não são mais rabiscos. Ela tenta escrever palavras, claro que de forma não convencional. Então, ela não tem aí uma diferença entre número, letra. Ela não, na verdade, ela não relaciona a escrita com o pensamento ou com a fala.
No pré-silábico intermediário, a criança ela já separa, né? Desenho é uma coisa, escrita é outra, e tem uma diferenciação qualitativa interrelacional. O que é isso? Ela percebe que as letras representam sons e identifica que escrever, ela na verdade ela tenta escrever, né, o nome dela, dos colegas, e ela vê que as letras têm posições diferentes também. Por exemplo, gente, o B e o D na forma de imprensa minúscula são muito parecidos. Então, isso aí é difícil para ela perceber, mas ela já percebe, né, algumas diferenças, algumas posições diferentes de letras. Ao exemplo aí, gente, ela separa desenho de letras, tá vendo? Desenho de um lado, escrita de outro. Ela tenta escrever, no entanto, ainda não é uma escrita nem parecida com a convencional, ainda mistura, né, algumas letras com números, minúscula com maiúscula, cursiva com de imprensa, mas ela percebe que letra é diferente de desenho. É muito complicado a criança entender essa posição das letras ainda, né? A escrita das letras direitinho, mas é complicado, mas ela vai entendendo, e se a gente propuser atividades que elas possam avançar, é a melhor forma de acontecer, né? Dela sair desse nível pré-silábico. No nível silábico, a criança descobre que as letras têm sons, elas representam sons. E ela inicia, então, um período que vai terminar lá no período alfabético. Ela chega à hipótese de que a escrita representa a minha fala. Isso chama-se fonetização, né? A escrita é o que eu falo, eu posso escrever. E ela, então, vai formulando hipóteses. Muito comum nessa fase ela usar uma letra equivalendo uma sílaba. Depende, né? Se é vogal, se ela, por exemplo, para bola ela coloca o O e o A, ela está usando então as vogais. E se ela colocar o B e o L, ela está usando as consoantes. E ela pode misturar tudo isso também, não tem problema algum. Mas ela já está descobrindo que a letra representa o som da nossa fala. Esse, então, é um exemplo do nível silábico. Vejam que ela está colocando, né, uma letra para cada sílaba e ela pode colocar mais letras também. Isso aí independe, não tem uma coisa fixa, não. Ela pode usar mais de uma letra para representar uma sílaba, mas normalmente é assim, né? Uma sílaba é representada por uma letra. Então, gente, para que a criança possa passar do nível silábico para o silábico alfabético, eu posso proporcionar várias atividades. Esse aí é um exemplo e é uma bem interessante, né? Que é completar com as letras faltosas. E o que acontece? Ela vai perceber que uma letra ela pode representar uma sílaba, mas que uma sílaba pode ter mais de uma letra. E aí ela vai descobrindo isso, né, aos poucos e vai passando desse silábico para o silábico alfabético, que é aquela fase que a gente vai entender, né, só vai entender que as letras, como as sílabas são compostas, e nós vamos nos preocupar com a ortografia. Bom, nós chegamos ao terceiro nível, né, que é o silábico alfabético, que as crianças já entendem, já sabem que a escrita é representada por sons da fala. Então, olha, eu escrevo da forma que eu falo. Vejam bem, isso aí a gente sabe que não é verdadeiro, mas a criança entende assim por enquanto. E ela percebe também a necessidade de mais de uma letra para a maioria das sílabas. A gente sabe que tem muitas sílabas que são compostas por uma letra só, mas a criança, ela entende que precisa de mais de uma letra para compor uma sílaba. Nessa fase, as crianças se dedicam, elas têm um esforço enorme
para construir formas de diferenciação entre as escritas. Bola e cola. Olha, gente, presta atenção. Isso aí nós vamos nos preocupar agora com a consciência fonética, né? Que vai ser a nossa próxima matéria. Mas vejam para vocês verem. Cola e bola, eu troco as consoantes, né? E a criança, quando ela está no silábico, ela entende o quê? Que é uma letra para cada sílaba e ela vai confundir essas duas palavras. Aqui, olha, ela já vai apontar, já vai ver que tem diferenciação e ela tem uma construção difícil, né? Um esforço para que ela consiga entender e encontrar as letras certas para as sílabas. Então, gente, no nível alfabético mais avançado, a gente vai perceber que a criança ela vai entender que ela escreve para que alguém leia. Isso é a função social da escrita, comunicação. E se ela escreve para alguém ler, ela vai ter o quê? Cuidado com a escrita. Ela vai se preocupar com as questões ortográficas, vai se preocupar com a letra, né? Com a letra mais legível. E outra coisa também, a criança vai conhecer o valor sonoro de quase todas as letras. Por que eu estou falando quase todas? Porque nós sabemos, por exemplo, que o H sozinho não tem um som, né? O som do H ele é pautado no L, no C ou no N, para que ele tenha som, não é isso? O S, por exemplo, a gente sabe que ele é representado por muitas outras letras, né? O som do S é representado por várias letras. O R, ele tem mais de um som. Dificilmente a gente vai encontrar uma letra que tenha um único som, né? Nós temos, por exemplo, o B, o T, o D, que tem um som apenas, mas a maioria das outras letras tem mais de um som. Nessa fase, gente, a criança apresenta estabilidade na escrita das palavras. Ela escreve a palavra várias vezes, usando normalmente as mesmas letras. Mas eu tenho que proporcionar a ela algumas atividades, né, que ela perceba como que as palavras são escritas. Por exemplo, mel. Mel escreve com L. Para que ela entenda que esse L está no lugar do U, né, que ele tem o mesmo valor sonoro do U, eu tenho o quê? Eu tenho que ensiná-la, não é isso? Nós sabemos que para nós, mel e meu, olha, a diferença nem está no final, né? Nem está no L ou no U, não é isso? Então, vejam, isso aí eu que tenho que mostrar para a criança, porque ela não vai descobrir sozinha. Ela compreende que cada letra corresponde aos menores valores sonoros das sílabas, né? Então, quer dizer, uma sílaba ela pode ter mais de uma letra. E também não é só aquela sílaba canônica, né? Que é uma consoante e uma vogal. Eu posso ter uma consoante, uma vogal, não é isso? Uma consoante, uma vogal e uma consoante. Interessante ela entender também que toda sílaba precisa de pelo menos de uma vogal, né? Não é de pelo menos não, de uma vogal apenas. E outra coisa, ela procura também adequar a escrita à fala. Ela escreve muito parecido com aquilo que ela fala. Então, nesse momento, ela vai escrever palavras muito segmentadas, né? Porque a gente fala junto, a gente fala li de leite, não é isso? Então, ela não vai escrever litro de leite. E outra coisa que ela vai fazer imagens. Vai fazer leitura, desculpa, gente, com ou sem imagem, né? Às vezes ela não precisa agora da imagem mais para relacionar o que está escrito. A criança, então, ela vai se preocupar com as questões ortográficas. Quem tem que ensinar? O professor, não é isso? Quem tem que ensiná-la a separar as palavras quando elas formam frase? O professor. E ela vai produzir textos convencionais. Quem tem que ensinar é o professor. Então, agora é a nossa tarefa, né? O professor tem que ensinar a criança. É a nossa obrigação, é a nossa função. A função da escola é ensinar. Então, a gente não tem que deixar para ninguém, não. É nossa função mesmo. Isso aí, a criança começa a se preocupar. Mas quem tem que apontar os caminhos são os professores.
Então, aí está o exemplo de uma criança já alfabetizada, na fase alfabética. Nós temos, então, que proporcionar atividades para que elas avancem, não é isso? E uma das formas de colaborar, né, para que ela avance é criar na sala um ambiente alfabetizador. Como que é isso? Vou organizar um canto de leitura, ter alfabeto ilustrado colado na parede, sequência numérica, calendário, chamada, textos reais e fictícios e outros textos, gente. Mas com muito cuidado para também não poluir a sala com tanta coisa, né? Com a inserção de tanta coisa que a criança não vai nem entender nada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Mas esse ambiente alfabetizador, ele vai colaborar muito com o avanço da criança. Outra coisa muito importante também, gente, é fazer com que a criança faça parte dessa construção de conhecimento. Porque quando ela entende que ela faz parte, que ela está inserida, ela tem mais vontade de aprender. Lembrando aqui, né, eu já falei isso muitas vezes, saber tem o mesmo radical de sabor. Então, olha, a criança tem que ter vontade, tem que saborear o saber para que ela possa avançar. Outra questão muito importante, gente, na questão da alfabetização e do letramento é a participação da família na questão do ensino-aprendizagem, né? As escolas têm que estar sempre abertas à família e a nossa atividade também com a criança, ela tem que contar sempre com a participação da família, né? Nos deveres de casa, no apoio e no colocá-lo as crianças em um ambiente alfabetizador e assim por diante. Por quê, gente? Porque antes de ser nosso aluno, a criança tem um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, um responsável, né? Que está com ele mais tempo do que nós. Chegamos ao nosso ponto, então. Alfabetizar letrando. Descobrir que a escrita, ela tem uma função. Eu escrevo para que alguém leia. Assim como eu falo para que alguém escute, eu tenho que escrever para que alguém possa ler. Eu tenho uma lista de compras para quê? Para direcionar as minhas compras, direcionar a minha atividade. Para que eu escrevi aquela lista de compras? Para que tem uma passagem de ônibus, tem escrita alguma coisa nela? Né? Tem uma função. Para que eu escrevo um e-mail? Para que eu escrevo uma mensagem no Zap? Então, para que alguém leia. Então, isso é muito importante. E quando o aluno entende isso, ele estará o quê? Letrado, além de alfabetizado, porque ele vai entender que a escrita serve para alguma coisa, tem uma função, e isso é o letramento. Então, eu vou terminar com as palavras da Tânia Ramos Fortuna, que diz que reconhecer a dimensão humana da docência, incluindo as dificuldades do cotidiano escolar, é admitir a presença, a força dos afetos na determinação da identidade do professor e da sua atuação profissional. Beijo para vocês e até a próxima.